Então vamos lá. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 54, versículo 4. Salmo 54, versículo 4. Louvado seja Deus por tudo que Deus já nos tem falado, né? E por aquilo que Ele ainda vai nos falar. É bom quando Deus trata com a igreja, é uma bênção para nós, para a nossa vida. Por isso nós louvamos a Deus. Amém? Irmãos, feche as portas aí, por favor, porque assim o barulho não entra tanto aqui para a gente. O ventilador está ligado aí, né? Vamos lá. Salmo 54, 4 diz assim: Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Vou repetir. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Se nós olharmos para esse texto, é óbvio que, logo de cara, né, esse versículo aqui, ele fala conosco. Esse salmo é um salmo que apela para o socorro de Deus. Ele começa no versículo 1 dizendo: ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz justiça pelo teu poder. Ele clama por justiça. Eu fui parar nesse salmo porque nós estamos estudando aqui e pregando Mateus 5, né, sobre as bem-aventuranças. E lá no estudo das bem-aventuranças, estudando lá, eu vim parar nesse salmo. Mas eu escolhi hoje esse salmo para a gente partir daqui. E vamos passar por Mateus 5. Mas vamos partir daqui. Eis que Deus é o meu ajudador. Essa é uma verdade, irmão, incontestável. Só que entre ser incontestável e ser vivida, tem uma diferença. Tem uma distância. Entre nós aqui não tem ninguém que duvide que Deus é o nosso ajudador. Ninguém de nós duvida. Nós temos certeza de que Deus é o nosso ajudador. Mas será que você vive acreditando de verdade que Deus está te ajudando? Ou será que tem momentos da sua vida que você acha que você está por conta própria? Você acha que tem momentos que você acha que Deus para de te ajudar? Você acha que Deus te ajuda em alguns momentos, outros não? Você acha que em alguns momentos Deus para, deixa de te ajudar, te abandona? Ou esse texto aqui quer dizer para nós que Deus está constantemente nos ajudando? Eu só queria que você fizesse um exercício rápido e pensasse um pouco na sua vida e imaginasse se em algum momento Deus tivesse te deixado. Será que você estaria aqui? Se em algum momento Deus tivesse realmente te deixado, será que você estaria vivo? Estaria aqui? Será que algum de nós consegue viver sem a ajuda de Deus? A ajuda de Deus não se manifesta nas coisas fáceis. No dia a dia, nas coisas simples, sim, se manifesta. Mas não só nas coisas fáceis. Algumas vezes a gente passa por momentos muito difíceis na nossa vida. Por momentos terríveis, muito difíceis. Mas por que será que a gente passa por esses momentos? Muitas vezes é para que a gente perceba que Deus está conosco. Hoje, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê, por exemplo, que quando Davi estava na caverna de Adulão, lá o Senhor estava com ele. Quando Elias estava refugiado no ribeiro de Querite, Deus estava com ele. A gente vê que quando Pedro saiu para pescar e não apanhou nenhum peixe, porque ele estava angustiado e o mar não lhe deu nenhum peixe, mesmo na sua rebeldia de querer deixar tudo e de voltar à pesca, mesmo sem querer seguir a Cristo naquele momento, ele abandonou porque foi pescar, mesmo naquele momento, Deus também estava com ele. E é interessante a passagem do Pedro, porque enquanto Pedro está tentando pescar, porque não apanha nada, Jesus já está na praia preparando o peixe para recebê-lo de manhã. E como seria a nossa vida sem a ajuda de Deus?
Algumas pessoas falam, pastor, mas a gente tem tanta luta, tanta dificuldade. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, no versículo 2, que diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações. O que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: você tem que se alegrar, você tem que ficar alegre porque você passa por várias provações. Parece uma loucura, né? Irmão, fique alegre porque você está passando por provação. Pastor, mas isso é loucura? Não, nós vamos ver aqui o que Tiago explica. Algumas vezes a gente vê um irmão triste, cabisbaixo, angustiado. O que foi, meu irmão? Está acontecendo o quê? Não, pastor, estou passando por várias provações e por isso ele está triste, angustiado, cabisbaixo. Mas Tiago fala, não, se alegre, fique alegre, se alegre porque você passa por várias tribulações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Como é que nós vamos ser perseverantes se não tivermos as lutas? Como você vai ser vitorioso se não passar pela batalha? Tem gente que pede vitória para Deus, eu quero vitória, mas não tem a tribulação, não tem a luta. Você quer ser vitorioso em que batalha se você não está lutando nada? Se você pedir para Deus vitória, vai vir também a batalha. Porque a vitória é decorrência da batalha. A batalha só pode ter dois resultados: vitória ou derrota. E se você pede vitória para Deus, a batalha vai vir, mas também a vitória virá. E ele diz, porque quando você tem tribulações, provações, e você é confirmado, é aprovado, você recebe, você aprende, é produzido em você perseverança. E essa perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos. Olha só, então, o que ele diz aqui no versículo 2? Irmãos, tende motivo de alegria o passar por várias tribulações, várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, quando a sua fé é provada, uma vez confirmada, uma vez aprovada, ela vai produzir perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quando a gente passa pela tribulação, pela provação, aquilo gera em nós, a nossa fé vai gerar em nós uma perseverança. É você não desanimar, é você não parar, é você continuar mesmo diante das tribulações. E por que você pode e deve continuar? O salmista disse, porque Deus é o meu ajudador. Por que você não desanima? Se você passa tanta luta, as pessoas devem falar, por que você não desanima, irmã? Você passa tanta tribulação, tanta luta, por que você continua lutando? Você tem que responder o seguinte, porque Deus é o meu ajudador. Porque Deus é o meu ajudador. Porque Deus é o meu ajudador. Eu estudando Mateus 5, para trazer aqui as pregações de Mateus 5, as bem-aventuranças, eu fiz um gráfico, né? E analisando, olhando aquele gráfico assim, num olhar único, olhando de uma vez, eu percebi o seguinte, que as bem-aventuranças de que Jesus fala em Mateus 5, ela é nada mais, nada menos do que as características de um crente de verdade, de um cristão, de alguém que segue a Cristo. Então eu vou elencar aqui rapidamente para a gente entender, para ter uma visão dessas bem-aventuranças. Quando você pergunta para alguém, você quer ser bem-aventurado? É óbvio que ele quer. Você quer que Deus te ajude? É óbvio que eu quero que Deus me ajude. Você quer ter fé? É óbvio que eu quero ter fé. Mas tudo isso implica em passar tribulações. Para eu ser ajudado, quer dizer que eu preciso de ajuda. Então eu estou em luta. Para ter vitória, quer dizer que eu estou em batalha. Para ser provado, quer dizer que eu tenho que ter uma luta. Mas tudo isso resulta na minha fé. A primeira bem-aventurança é para os humildes de espírito. Pense você que tudo isso é característica de um crente. Um crente tem que ser humilde de espírito. Um cristão não tem como ser arrogante. Uma pessoa arrogante nunca conheceu a Cristo.
Uma pessoa arrogante não conhece Jesus. Uma pessoa arrogante nunca sentiu a presença de Jesus. Porque Jesus, ele é o rei humilde. Jesus é o rei que deixou a glória e veio ao monturo. Diferente do mundo que quer sair do lixo e ir para a glória, que quer sair do nada e ir para o tudo, que quer sair do monturo e sentar no trono, este Cristo deixou o trono e veio para o monturo. Este Cristo abriu mão da glória que ele tinha junto ao Pai e veio habitar entre nós, os homens, no monturo. Então, este rei é um rei humilde. E quem é arrogante não conhece Jesus. A arrogância não faz parte dos filhos de Deus. Quando você vir um homem que se diz homem de Deus, cheio de arrogância, ele pode ser de qualquer outro Deus, não deste Jesus. Porque a primeira coisa que esse Jesus nos ensina é que ele é o rei humilde. E se o meu rei é humilde, eu, como súdito dele, não tenho como ser arrogante. Não há nada para eu me arrogar se eu sirvo a Cristo. E segundo, ele diz o seguinte: bem-aventurados os que choram. O cristão, quem serve a Cristo, é aquele que chora. É mais uma característica, é aquele que chora. Aquele que chora. Chorar é uma característica de quem serve a Deus. É óbvio que todo mundo quer se alegrar. É óbvio que nós podemos nos alegrar e devemos e nos alegramos. Mas uma das características de quem serve a Deus também é o choro. A igreja de Deus é uma igreja que festeja. Mas eu digo para você que o poder desta igreja, a igreja de Cristo, o poder dela não está em festejar. O poder desta igreja está em chorar. Em chorar, em prantear, em chorar ao seu Deus e para o seu Deus e diante dele. A igreja perdeu esse poder de chorar. Era comum a gente perceber nos cultos as pessoas chorando. Não chorando de dor física, mas chorando pela presença de Deus. Chorando por sentir os seus pecados. Chorando por sentir-se ninguém diante de Deus. Chorando por ser constrangido pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Chorando por sentir a presença de Deus marcante. E a igreja perde esse poder de chorar. E fica uma igreja dura, uma igreja sisuda, uma igreja que ou ri ou não faz nada. Não, nós não estamos nos reunindo aqui para rir, para sorrir, para ficar gargalhando, ou só para festejar, mas nós nos reunimos aqui também para chorar diante do Senhor, para derramar nosso pranto, nosso choro aqui diante de Deus, chorando para receber a presença dEle, e chorando por ter recebido a sua presença. A gente chora para sentir a presença de Deus, e quando sente a presença de Deus, a gente chora pela presença dele. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles vão herdar o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles vão ser consolados. Você quer consolo, mas você não chora. Bem-aventurados os mansos. Outra característica de quem serve a Deus: mansidão. Alguns crentes, a gente tem medo de falar algumas coisas com alguns crentes. Porque a gente tem medo, porque dá medo de falar com alguns crentes. Você vai com todo jeitinho, porque se você for mal entendido, irmão, você recebe um coice, uma patada, uma dentada. Você recebe uma paulada, porque os crentes estão todos municiados, armados e prontos para te atacar. Eu digo para você, isso pode ser um crente, um evangélico, qualquer outra coisa, menos um cristão. Eu quero que você encontre na palavra Jesus atacando alguém. Ainda que verbalmente. Fisicamente, é improvável. Ainda que fisicamente. Algumas pessoas vão dizer, mas quando Jesus pega o azorrogue, faz aquele trançado para expulsar os mercadores do templo, ali é o zelo de Jesus, zelando pela casa de Deus, expulsando os mercadores daquele lugar.
né? Alguém cita o texto, então lá, o zelo da tua casa me consome. Ali não é Jesus querendo impor dor a alguém ou sacrifício a alguém, bater em alguém, não é essa a ideia. A ideia é purificar um lugar santo, que devia ser santo, e eles têm que ser expulsos daquele lugar. E o texto ainda diz o seguinte: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Então você percebe que o crente de verdade, o cristão, é alguém que é injustiçado. E aí é interessante porque a gente que é crente, a gente reclama pelas nossas características. Você já viu um crente reclamando? Por que você está triste? Eu estou triste porque, pastor, eu estou sendo injustiçado. Irmão, era para você dar glória a Deus, dizer, glória a Deus. Eu estou na palavra, a palavra fala sobre os injustiçados, eu sou um deles, louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus dá a vitória a quem tem batalhas, a quem tem luta, alguém tem tribulação, eu estou tendo tribulação, glória a Deus, Deus está comigo. Então o motivo de nós glorificarmos a Deus está causando tristeza em nós. Tem crente que está triste porque está passando luta, e a Bíblia diz exatamente isso, que você vai passar luta, mas que você tivesse bom ânimo, porque Deus ia te dar vitória. Então você não tem que se fixar na luta, mas sim na vitória que Deus vai te dar. Na batalha, a batalha não é sua, é de Deus. Quem disse que servir a Deus é estar numa prateleira onde ninguém toca em nós? Pelo contrário, nós somos em tudo atribulados, perseguidos, odiados, atribulados, mas nunca derrotados. Porque o nosso Deus está conosco. Ele está conosco. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A injustiça vai acabar, porque o Rei da Justiça vai se manifestar. Bem-aventurados os misericordiosos. Tem gente que gosta de ter misericórdia, de receber misericórdia, mas é implacável. Então o crente, acima de tudo, é aquele que tem que ser misericordioso. Ele tem que deixar para lá, ele tem que deixar as coisas para lá. Não pode levar tudo a ferro e fogo. Não perdoa nada, não deixa passar nada, é implacável, não perdoa ninguém. Esse crente não tem misericórdia. E ele será julgado sem misericórdia. Por que os misericordiosos são bem-aventurados? Porque eles vão alcançar misericórdia. Porque quem é misericordioso, alcança misericórdia. Quem é implacável, não alcança misericórdia. Por isso que Jesus conta aquela parábola do credor que tinha uma dívida muito alta e não conseguia pagar. E foi pedir perdão. E o Senhor então o perdoou de uma dívida imensa, impagável. Foi perdoado. Aí ele volta às ruas alegre porque acabou de ser perdoado. Vira a esquina e encontra um coitado que deve uma mixaria para ele. E ele encosta o coitado na parede e diz: se não me pagar, eu vou levar a sua família como escravo. E prende sua família como escravo por causa de um valor mínimo. Mas alguém viu aquilo. Voltou lá ao Senhor e disse: olha, aquele a quem o Senhor perdoou essa dívida imensa, acabou de mandar prender uma família por causa de uma mixaria. Então o Senhor, que corrige toda injustiça, mandou chamar e disse: acabei de perdoar para você uma dívida imensa, e você não perdoou uma dívida pequena? Pois então agora você vai ficar preso aqui até que você pague tudo o que você deve. Esse é um bom exemplo para nós crentes, porque você, meu irmão, você foi perdoado de todos os seus pecados. Jesus te perdoou de todos os seus pecados. Tudo que você fez contra Deus, Deus perdoou você na cruz. Você foi perdoado de todos os seus pecados. E agora um irmão faz uma coisinha para você e você diz: eu não vou perdoar. Olha só, na parábola que Jesus contou, o homem que havia dado perdão, o Senhor que deu perdão, removeu o perdão e colocou-o na cadeia. O perdão foi removido por uma questão de justiça. Tem muito crente que, eu vou morar no céu porque Deus me perdoou. Só que você não perdoa ninguém. Então o seu perdão também pode ser removido, revogado, porque você não sabe perdoar. É inconcebível alguém caminhar no céu
dizendo: estou aqui porque todos os meus pecados foram perdoados. Se na terra ele foi incapaz de perdoar alguém. Porque o reino de Deus é um reino de misericórdia. Se você não é misericordioso, você não faz parte desse reino. O reino de Deus é um reino de mansidão. Se você é um leão, você não faz parte desse reino. O reino de Deus é um reino de pranto e de choro. Se você não chora, você não faz parte desse reino. O reino de Deus é um reino de humildade. Se você é arrogante, você não faz parte desse reino. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, os limpos de coração. Coração limpo, aqui está dizendo coração. O coração, quem conhece é Deus. E Deus sabe o que a gente traz no nosso coração. Deus sabe o que a gente traz quando a gente vem para a igreja. Deus sabe exatamente o que você sente em relação aos irmãos, a um, ao outro. Ah, é porque eu guardo mágoa daquele irmão. Não, não é mágoa, é raiva. Um coração raivoso jamais pode servir a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador é aquela pessoa, irmão, que ele chega numa casa, está tendo uma confusão, ele chega lá, conversa com um, conversa com o outro, faz uma oração, e quando ele sai, a casa está em paz. Ele leva a paz. A confusão está instalada, vai um pacificador lá, e a paz está colocada. Ele leva a paz nas casas. É aquele profeta de Deus que a confusão está instalada, ele entra naquela casa e a paz é recebida. Eu andava com uma irmã, quando eu era jovem, a irmã Maria Profeta, e ela, quando a gente ia visitar as casas, a primeira coisa que ela fazia, quando ela entrava num portão, numa casa, no quintal da casa, ela já falava: que a paz esteja nesta casa. Ela falava isso logo na entrada, que a paz esteja nesta casa. Aí ela entrava, fazia oração, conversava com as pessoas e saía dali em paz. Mas o que nós temos visto é o contrário. Nós temos visto casas em paz, o crente entra lá, quando ele sai, está todo mundo brigando um com o outro. Porque o crente vai lá para levar divisão, facção, fofoca, contenda, confusão. A oração de São Francisco de Assis é ao contrário, né? Onde há paz, que eu leve a confusão. Está errado. Não! O pacificador, ele leva a paz. Porque Jesus é o príncipe da paz. A paz tem que estar em você. Ela não é externa. Ela não vem de fora. Você não é como a chuva que você sai seco e chove e você volta para casa molhado. Não, não é assim. Você não sai de casa em paz e volta atribulado porque alguém esbarrou em você. Não. Se você saiu da sua casa em paz porque você tem paz, pode acontecer o que for na rua, você voltará em paz. Decanto ita raçamente declamas, porque a paz está em você. Conversei com uma pessoa um tempo atrás, a pessoa disse, alguém falou alguma coisa no telefone, ela disse: já tirou minha paz. Eu disse: está errado, isso não é verdade. E você não teve paz, você não já chegou aqui sem paz. Por quê? Você disse que a pessoa tirou sua paz. Não. Se a paz está em você, ninguém tira. Se a paz dependeu de uma coisa externa, ela não era sua. Porque se a paz está em você, meu irmão, as pessoas podem fazer o que for, não vai tirar o que está dentro de você. Porque a paz, o Jesus é o príncipe da paz. Príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Então, se o meu reino é o reino de paz, eu não vou ter. Um crente sem paz é um crente? Não, não é. Porque ele está no reino da paz. O príncipe da paz é o Senhor dele. Como que ele não tem paz? Pelo contrário, ele devia ser um dissipador de paz. Ele devia ser um espalhador de paz. Onde ele chegar, tem que haver a paz. A paz tem que chegar. Ele tem que fazer exatamente como fazia a irmã Maria. Que a paz esteja nesta casa. Porque a paz está nele. Onde ele for, a paz vai com ele. E vai chegar às outras pessoas.
Aquelas pessoas que as pessoas dizem, puxa, eu conversei com você, me deu uma paz tão boa. É isso mesmo. Esse é o servo de Cristo. Ele leva a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus têm uma marca. E qual é a marca? Ser pacificador. Crente que arruma confusão são filhos do diabo. Os filhos do diabo levam a confusão. Mas os filhos de Deus são pacificadores. Pacificadores. Já viu? As pessoas vão conversar com uma pessoa crente. Olha, porque a pessoa fez isso para mim, não sei o quê. Ou vez o crente falar assim, deixa isso para lá, vamos fazer uma oração, perdoa essa pessoa, vai lá, pede desculpa, mesmo se você não tiver culpa, pede perdão, fique em paz. Não, sabe o que o crente fala? Não deixa isso para lá, não. Não fale, não, isso não pode ficar assim. Você tem que ir lá também. Falou uma palavra, fale duas para ela, acaba com aquela pessoa. Eu vejo o crente comemorando na rede social, dizendo, acabei com fulano. Eu fico pensando, nós somos cristãos para acabar com as pessoas? Nós fomos chamados para destruir as vidas? A marca do cristão é aquele que destrói as pessoas? O cristão não é aquele que tem o melhor argumento. O cristão não é aquele que tem um argumento final. Não. O cristão é aquele que tem as marcas de Cristo. O cristão é aquele que fala o que Cristo falaria, que faz o que Cristo faria, que age como Cristo agiria. E ainda ele diz o seguinte, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perseguidos por causa da justiça, não é a justiça dos homens. Perseguido porque você serve a Deus, você é um perseguido. Se você é perseguido porque você serve a Deus, você é um bem-aventurado. Porque o reino de Deus é seu, o reino dos céus é seu. Bem-aventurado aqueles que são injuriados, perseguidos, aqueles que recebem mentira, que são caluniados por causa de Jesus, são bem-aventurados. Irmãos, nós estamos aqui na presença de Deus. E aqui, eu quero que você entenda uma coisa. A irmã Márcia veio aqui, falou algo da parte de Deus para nós, e é negar-se a si mesmo. Exatamente a expressão é essa, é negar. Sabe o que é negar a de si mesmo? Você não gosta de ouvir não, né? Ninguém gosta de ouvir não. Ah, eu ouvi um não, é ruim. Mas negar a si mesmo é você mesmo dizer não para você o tempo todo. Vou fazer isso. Aí você mesmo diz, não, não vou fazer. É você negar para você o que você quer fazer. A pessoa veio e falou um desaforo para você, aí o seu ego diz, fale o dobro. Aí você diz para você mesmo, não, não vou falar nada. É você negar a você, a sua vontade, o que você quer. Negar o que você vai falar, o que você quer dizer. Não falar. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus falar. Deixa Deus agir. Pastor, mas isso é uma injustiça. Bem-aventurados os injustiçados. Deixa Deus trabalhar. As pessoas costumam dizer, mas você é besta, você é muito bobo. Bem-aventurados os bobos, porque deles é o reino dos céus. Sabe onde vai estar o reino dos espertos? No inferno. O inferno vai estar cheio de esperto. Sabe as pessoas que têm os melhores argumentos? Estão no inferno. Sabe as pessoas que nunca saía sem uma fala, sempre retrucava, sempre saía na última palavra, acabava com as... Estão no inferno. Os espertos que sempre passavam alguém para trás, estão no inferno. E aqueles que foram injustiçados, enganados, aqueles bobinhos, bem-aventurados são eles. Você já viu Jesus quando foi julgado, foi inquirido? As pessoas julgando Jesus, aqueles homens julgando Jesus, o rei Herodes contestando Jesus, fazendo perguntas, Jesus fica calado, e o rei Herodes achando que era rei. O rei Herodes, eu sou um rei, né? Aí olha para aquele carpinteiro ali, coitado. Aí ele querendo humilhar Jesus, é rei do quê? Quem te fez rei? E o Herodes, eu sou o rei. Meu irmão, olha só, quando a gente olha aquela figura, dá até dó do rei Herodes. Dá dó do Herodes. Quem é Herodes? Quem é Jesus?
aquele carpinteiro, quem ele é. Dentro daquele carpinteiro está todo o poder de Deus. O próprio Deus está ali diante de Herodes. O Deus que criou todas as coisas. O Criador de tudo estava ali. Era aquele carpinteiro. Aquele carpinteiro, aquele homem humilde, queimado de sol. Aquele homem com as mãos grossas. Aquele homem simples, com aquela roupa bem simples, surrada. Aquele homem era o Senhor do universo. Aquele homem era o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Pai da eternidade. Ele é maravilhoso, conselheiro. Ele é o Deus forte. Ele é todas as coisas. Tudo que foi feito por Ele, através dEle, por meio dEle. Sem Ele, nada do que seria feito foi feito. Porque aquele homem é o Senhor Deus, o Rei dos reis. E o Herodes questionando aquele homem. E Jesus, que podia dizer qualquer coisa, fica calado. Por que ele ficou calado? Porque Jesus é tão poderoso a ponto de poder responder qualquer coisa. Mas o poder maior está em ficar calado. Só quem tem poder pode ficar calado. Se numa confusão tem crente que acha... fulano falou uma palavra, eu falei 2. Falou 3, eu falei 5. Eu sempre saio ganhando. Mentira, você perdeu. Numa discussão, o vencedor é aquele que tem o poder de ficar calado. Já viu a expressão? Quando um não quer, 2 não brigam. É verdade. Você só briga se você quiser. A pessoa pode querer brigar o quanto for. Se você ficar calado, você não briga. Bem-aventurado os humildes de espírito, os pacificadores. Louvado seja Deus. Eu quero encerrar perguntando para você o seguinte: Deus é o meu ajudador. Irmãos, não é fácil ser um cristão. Não é fácil ser humilde de espírito, chorar, ser manso, ser justo, misericordioso, ter o coração limpo, ser um pacificador. Não é fácil você se manter assim, sendo perseguido, mas é necessário. Aqui entre nós não podemos ter nada contra ninguém, nem lá fora, em lugar nenhum. Quando alguém fala para você, escreva uma lista dos seus inimigos, você não pode ter nenhum nome para escrever ali. Você não pode. Quando você consultar o seu coração, você não pode ter um resquício de ódio. Se Cristo está em você, você vai procurar quem são os meus objetos de ódio. Você não pode ter. Não pode ter. Você não pode dizer, eu odeio fulano, ciclano. Se você disser isso, você está errado. Porque Cristo te limpou. Cristo trabalhou, te fez uma nova criatura. Deus é o meu ajudador. Bem-aventurado os humildes de espírito. Eu me preocupo com isso. Quando algumas confusões se montam assim, está montada uma confusão e as pessoas me chamam para dentro daquela confusão, eu já fico pensando o seguinte: o que Cristo responderia? O que Jesus faria? Eu sei o que eu faria como ser humano, como pessoa. Eu tenho os argumentos para ir lá e falar um monte de coisa. Mas o que eu devo fazer como um representante de Jesus? Como representante de Jesus, o que eu faço? Eu fico calado? Eu falo uma palavra de paz? Eu ajo com mansidão? Quando alguém me ataca, o que eu faço? Eu revido a altura, né? A frase nos táxis antigamente tinha uma frase escrita assim: minha educação depende da sua. O taxista está querendo dizer o seguinte: se você me tratar bem, eu te trato bem, mas também se me tratar mal, eu te trato mal. O cristão não pode ter esse lema. O cristão não pode, minha educação depende da sua, não. Porque a minha educação não depende de você. Eu não vou te tratar como você me trata, eu vou te tratar como Cristo te trataria. Porque eu não fui tratado como eu merecia, eu fui tratado com misericórdia. Eu fui tratado com amor. Porque eu merecia a morte e o inferno, mas Deus me deu o perdão e a glória.
E se eu recebi o que eu não merecia, eu também tenho que oferecer o que os outros não merecem. Então eu não vou retribuir a ninguém o que eles merecem. Eu vou retribuir o que Deus me mandar retribuir. Então eu não vou sair por aí xingando quem me xinga e batendo em quem me bate. Não. Eu tenho que sair por aí amando quem me ama e amando quem me odeia. Querendo bem quem me quer mal. Ajudando quem me atrapalha, estendendo a mão a quem me nega ajuda. É assim que eu tenho que fazer. Porque Cristo está em mim. E não fazer isso porque eu sou melhor que ninguém, mas fazer isso porque quem está em mim é Cristo. E eu não sou boa coisa, mas Cristo é maravilhoso. E a presença de um Cristo maravilhoso em mim tem que me fazer diferente. Então que Deus abençoe a sua vida. Que você seja uma pessoa totalmente diferente, irmão. É uma luta. Negar a si é dizer não a si próprio. Não espere as pessoas dizer não para você. Você mesmo tem que dizer não para você. Né? Outra coisa que sempre me chama a atenção, e eu encerro com isso, é porque os crentes falam assim: pastor, eu estou triste porque fulano me humilhou. Irmão, você é um crente. No dia que ninguém te humilhar, aí terminou o dia, você fala: puxa, hoje ninguém me humilhou. Aí você procura um canto, se ajoelha e se humilha diante de Deus. No dia que ninguém te humilhar, você mesmo vai lá e se humilhe diante do teu Deus. Porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. E luta nós vamos passar. No mundo tereis aflições. Tem gente que acha: pastor, se eu virar crente, nada vai me acontecer. Tem igreja que faz propaganda. Pare de sofrer. Pare de sofrer. Venha para Jesus. É propaganda enganosa. É mentira. É mentira. Quando você vai para Jesus, o sofrimento continua. Aliás, pode até ser ampliado. Mas agora o seu sofrimento tem um sentido. Tem uma razão. Sofrer por amor a Cristo é muito melhor do que sofrer por amor a nada. Então, sofrer por amor a Cristo faz parte. Amém? Aquela ilustração que eu já contei aqui, e que a gente conhece, que a filha chegou para o pai chorando, reclamando: porque eu estou passando muito problema, muita luta, tenho muita dificuldade, minha vida está cheia de problema. O pai pegou, pôs uma água para ferver, e pegou aquela água fervida, pegou o ovo, pôs dentro da água, depois pôs uma cenoura, e depois usou uma parte da água para fazer o café. E aí ele falou para a filha: olha, você viu o que aconteceu aqui? A água fervida é uma só, é água fervida. Mas o ovo, que era mole, inconsistente, saiu de lá firme. Ele foi mudado. E a água fez ele ficar firme. A cenoura, que era dura, firme, saiu de lá amolecida. E o café, a água, ela foi alterada, a cor e o sabor dela foi alterada pelo café. Aí ele disse: a água fervida é a mesma para todo mundo. É a tribulação. A água fervendo está aí, para mim, para você, para todos nós. O que a gente vai ter que, a postura nossa, é a decisão que a gente vai sair dessa água. Porque entrar, a gente vai ter que entrar. Como é que você quer sair de lá? Porque tem luta que a gente entra e sai mais firme. E tem luta que a gente sai amolecido. E tem umas que a gente sai transformado. Mas o importante é que do outro lado você saia e fale: o Senhor está comigo. Aqueles durões vão sair amolecidos. Os moles vão sair fortalecidos. E aqueles que não tinham sabor vão sair com sabor. Porque a luta está aí, irmão. Amém? A gente tem que escolher o que a gente quer. A luta não dá para... Pastor, eu faço uma oração para eu não ter luta. Não posso fazer essa oração. Não posso ir contra a palavra. A palavra diz que você vai ter. O que eu posso fazer é o seguinte: orar e dizer: minha irmã, a irmã vai ter muita luta, mas tem de bom ânimo, o Senhor está contigo. Deus é o meu ajudador. Isso eu posso te dizer. Você vai ter luta, mas você não está só. Você tem um ajudador. É o seu Deus. O Salmo 46 diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
é a nossa fortaleza. Amém? Então, tem bom ânimo, fique firme, busque ao teu Deus e agradeça a Ele. Ao sair daqui, seja um pacificador. Tem algum lugar que você tem que levar uma paz, vá lá e leve a paz. E quando chegar lá, que a paz esteja nesta casa. Amém? Que Deus nos abençoe então, em nome de Jesus.